E hoje a gente vai estudar a eletroquímica, o conteúdo fundamental. Nos últimos pelo menos 3, 4 anos tem sido cobrado pelo menos 2 questões do Enem só de eletroquímica. Considerando que o Enem tem uma média de 16, 17 questões de química, 2 só de eletroquímica, dá mais ou menos 1/8, né? Considerando a vastidão que é a química, é um percentual considerável de questões. Então é um assunto que merece a nossa atenção e vamos começar a revisão dele hoje com vocês. Então vamos juntos. Meu nome é Marcos Crisanto, sou professor de Química que vai estar aqui com vocês. Então hoje nós vamos conceituar a eletroquímica, nós vamos conceituar também o que são pilhas e o que são eletrólises, que são as duas sub-áreas desse tema. Também vamos revisar algumas reações de oxirredução, mas não vamos nos ater em si às reações. Vamos nos ater principalmente à terminologia que nós vamos usar durante todo esse conteúdo. Reatividade dos metais, um tópico muito importante, e mais ainda a aplicação dele na previsão da espontaneidade de algumas reações de oxirredução. Sobremaneira as reações de deslocamento entre os metais. Então, pessoal, o que vem a ser a eletroquímica? Então, a eletroquímica nada mais é do que a parte da química, o ramo da química, que vai estudar a conversão recíproca, né, entre energia química, ou seja, a energia envolvida nas reações químicas, e a energia elétrica, que pode ser usada para N aplicações do dia a dia. Então, ela estuda a interconversão entre a energia química das reações químicas, notadamente as reações de oxirredução, e a energia elétrica, tá ok? Dentro da eletroquímica, nós vamos estudar a conversão da energia química em elétrica, que nós vamos chamar de pilhas, e a conversão de energia elétrica em energia química, que nós vamos chamar em eletrólise, tá ok? Então, pilhas, nas reações que constituem as pilhas, a conversão de energia química em energia elétrica. Nós vamos usar reações espontâneas, ou seja, reações que liberam energia livre, né, liberam energia útil, trabalho útil, para produzir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai ser utilizada, por exemplo, para movimentar algum objeto transformado em energia mecânica, não é isso? Ou então os ponteiros de um relógio, como na bateria do relógio, ou então até mesmo a bateria do automóvel. Exemplo de aplicação das pilhas. As pilhas comuns, aquela que você compra para a máquina de barbear, compra para botar no controle da televisão. Pilha de marca-passo, que tem que passar 10, 15 anos dentro do organismo de uma pessoa. Baterias de automóvel, está movimentando o carro. Tudo isso se baseia no conceito de pilha, na transformação de energia química em energia elétrica. E as eletrólises é o outro polo, constituem o outro polo da eletroquímica. Nelas nós vamos ter conversão de energia elétrica em energia química. Isto é, nós vamos utilizar a energia elétrica, corrente elétrica, para produzir reações não espontâneas, reações que exigem energia útil para ocorrerem. Então nós vamos forçar a ocorrência de reações não espontâneas utilizando a energia elétrica. Isso é usado quando, Marcos? Isso é usado, por exemplo, na obtenção de substâncias simples. E aí eu destaquei aqui o alumínio porque tem sido muito cobrado no Enem o método eletrolítico de obtenção do alumínio a partir do seu minério, que é a bauxita. Outro exemplo, a cromação dos para-choques de carros ou de outros objetos, a douração de objetos e também o refino eletrolítico, a purificação eletrolítica. Como nós sabemos, os metais na natureza eles não vêm puros, não vêm isolados. E aí, se a gente quer obtê-los puros, a gente tem que fazer uma série de processos e dentre eles a gente conta com a purificação eletrolítica para obter metais em elevado grau de pureza. Então, comparando aqui as pilhas com as eletrólises, só fixando, se a energia química sendo transformada em energia elétrica, nós temos a pilha, que é um fenômeno espontâneo. Libera a energia da reação química e nós vamos nos aproveitar para fornecer corrente elétrica, para gerar corrente elétrica. Se você obtém uma reação química a partir da energia elétrica, então nós vamos estar tratando de uma reação química não espontânea, constitui o processo chamado eletrólise. Certo, então nas pilhas nós temos processos espontâneos e aqui eu chamo a atenção para o ΔG, né, a variação da energia livre de Gibbs de uma reação espontânea é sempre negativo. Para qualquer reação espontânea o ΔG é negativo. Se nós estamos tratando de reações redox, nós também poderemos utilizar esse outro parâmetro,
que é o ΔE, a DDP, a variação da variação do potencial da pilha, da energia. Variação do potencial da reação. Então, nas reações redox, podemos utilizar, além do ΔG, o ΔE. Mas o ΔG é mais geral, vale para todas. Tá ok? Então, seguindo. Nas eletrólises, o contrário. Reações não espontâneas, ΔG positivo, como para qualquer outra reação não espontânea. E ΔE negativo. Nós vamos estudar mais na frente o porquê de os sinais de ΔG e ΔE serem sempre opostos. Isso tem uma justificativa e nós vamos mostrar isso mais na frente, mas não é o nosso foco no momento. As pilhas também podem ser chamadas de células galvânicas ou voltaicas, em homenagem a Luigi Galvani e o Alessandro Volta, que foram os físicos italianos que primeiro construíram as primeiras pilhas. E as eletrólises também são chamadas de células eletrolíticas, tá? Então essa denominação é muito usada nos exercícios. Célula galvânica, voltaica, referindo-se apenas às pilhas, e célula eletrolítica, referindo-se às eletrólises. De uma forma ou de outra, ambas podem ser chamadas genericamente de células eletroquímicas. Então, se a questão estivesse referindo a células eletroquímicas, ou pode ser célula eletrolítica, ou pode ser célula galvânica ou voltaica. Então, você vai ter que se valer de outros dados para saber qual tipo. Mas, célula eletroquímica é o termo geral. Então, além disso, células, celas ou cubas, não se preocupe, são sinônimos, podem aparecer em qualquer questão que você se deparar. Então, vamos relembrar agora as reações de oxirredução ou redox. São reações que nós já vimos no assunto de química geral, dentro da classificação das reações químicas, mas aqui nós vamos dar uma revisada nesse conteúdo muito rápido e principalmente nos termos que são aplicados nas reações de oxirredução, tá ok? Então, qual é o conceito, a definição formal de uma reação de oxirredução? O conceito é uma reação em que há variação do número de oxidação, do NOx, isso é obrigatório para uma reação redox, uma reação de oxirredução, de pelo menos um elemento envolvido. Então, tem que ter variação do NOx de alguém. Então, nesse ponto, vale a pena voltar no conteúdo de química geral e revisar o que é NOx, como calcular NOx. Nós não vamos perder tempo nesse momento para ficar ensinando a calcular NOx, que isso é muito elementar, mas se não está na sua mente, vamos dar uma revisada e volte para cá mais preparado, para a gente levar adiante. Então, numa reação redox, a transferência, palavra-chave, transferência de elétrons de uma espécie química, seja um átomo ou seja o íon, para outra. Sempre uma transferência, pessoal. Os elétrons, eles não ficam soltos. Então, se alguém está perdendo elétrons, é porque obrigatoriamente tem alguém para receber. Tudo bem? Isso já tem que ficar grudado na mente de vocês. Quais são as terminologias que a gente utiliza, então, no estudo da eletroquímica? Vamos lá. Oxidação significa, vamos lá, pessoal, isso aqui todo mundo sabe. Perda de elétrons. Se eu estou perdendo elétrons e elétrons são cargas negativas, então eu estou ficando menos negativo. Isso vai acarretar, portanto, aumento do NOx, aumento do número de oxidação. Redução é o contrário da oxidação. Na redução nós temos ganho, nós temos redução, recebimento. De redução, de recebimento de elétrons. E se você está ganhando elétrons, ganhando cargas negativas, é lógico que você vai ficar mais negativo. Então, por isso, redução do NOx. Então, adiante. Vamos dar o exemplo agora de uma reação do zinco metálico com o íon cobre 2 em solução. Imagina que você pega uma placa de zinco, mergulha ela numa solução que contém o íon cobre. Por exemplo, uma solução de sulfato de cobre, que nós vamos ver muito ao longo desse conteúdo, que é muito famosa a solução de sulfato de cobre por causa da pilha de Daniel, que é o exemplo clássico nesse conteúdo. Então vai lá, você está com o zinco sólido, ele entra em contato com o cobre 2+, que está em solução. Na hora que você mergulha a placa, eles vão entrar em contato. O zinco sólido vai se transformar em zinco 2+, vai se dissolver, ou seja, a placa ela vai começar a diminuir sua massa, já que o zinco que estava constituindo a placa vai passar para a solução, e o cobre 2+, ó, ele vai se transformar em cobre 0, cobre metálico, no estado sólido. Então, ele vai se depositar em algum lugar, ele vai se formar em algum lugar. Em geral, isso acontece nos arredores da placa.
essa transferência de elétrons que está acontecendo nesse sentido, ela está ocorrendo ali nos arredores da placa, na placa de zinco. Veja que o zinco saiu do NOx zero, toda substância simples apresenta NOx zero, o elemento apresenta NOx zero, está passando para zinco 2+. Nos íons monoatômicos, vamos relembrar que o NOx é a própria carga do íon, então está passando para o NOx mais 2. De 0 para mais 2, perdeu, portanto, 2 elétrons, né, 2 cargas negativas. Perda de elétrons é oxidação. Guarda aí com você. Já o cobre saiu de NOx mais 2 para NOx 0. Então, mais 2 para 0, ganhou 2 cargas negativas, sofreu, portanto, redução. Tá, Marcos, então tu me falou agora há pouco que os elétrons eles não ficam soltos. As reações redox são reações de transferência de elétrons. Então, se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Então, é correto eu dizer, por exemplo, que o zinco está perdendo elétrons para o cobre, está transferindo elétrons para o cobre, 2+. O zinco está sofrendo oxidação, mas está promovendo a redução do cobre 2+. Então, o zinco é chamado de agente redutor, porque ao sofrer oxidação, ao perder os seus elétrons, na verdade ele não está perdendo, né? Ele está transferindo para o outro. Então, ao transferir os seus elétrons para o outro e sofrer, portanto, oxidação, ele está causando a redução, ele é o agente redutor para o cobre. Tudo bem? Vamos fazer para o cobre. Cobre 2+, está recebendo elétrons do zinco. Então, o cobre que está ganhando 2 elétrons, ou seja, sofrendo redução, o cobre 2+ está sofrendo redução, ele está recebendo os elétrons de alguém, que é do zinco metálico. Então, se ele está sofrendo redução, está recebendo os elétrons que eram do zinco, ele é o agente oxidante, porque ele está provocando a oxidação do zinco. Ele está fazendo com que o zinco perca os 2 elétrons. Tudo bem? Então, o que é agente redutor? A definição formal é aquele que provoca a redução de outra espécie. Aqui, palavra-chave, provoca a redução de outra espécie. Então, ele possui o elemento que sofre oxidação. Tem esse troca-troca mesmo. O agente redutor encerra o elemento que sofre oxidação. Por outro lado, o agente oxidante é o que provoca a oxidação de outra espécie, portanto, ele vai possuir o elemento que sofre redução. Então, nesse caso, nós temos que o agente redutor é o zinco sólido, o zinco metálico, que constitui a placa, e ele está reduzindo o cobre, está promovendo a redução do cobre 2+. Por outro lado, o agente oxidante é o cobre 2+, que está promovendo a oxidação do zinco metálico. Tudo bem? Vamos adiante. Resumindo o que nós falamos, ó, o átomo ou íon que perde elétrons sofre oxidação. E a espécie, né, substância ou a espécie química que contém esse átomo ou íon será o agente redutor. Agente também pode ser chamado de reagente redutor, dependendo da fonte. Então, isso pode variar de uma questão para outra, mas não vai dar problema na cabeça de vocês. Se ele está sofrendo oxidação, perde elétron, elétron é carga negativa, portanto, o NOx aumenta. No cara que sofre oxidação, e portanto é o agente redutor, há aumento do NOx. No outro lado, o átomo ou íon que ganha os elétrons sofre redução. Portanto, a substância que contém essa espécie, esse átomo ou íon, é o oxidante. Estou ganhando elétrons, estou ganhando cargas negativas, portanto, estou ficando mais negativo, o NOx diminui, ok? Então, redução diminui o NOx, oxidação aumenta o NOx. Vamos adiante. E sobre a reatividade dos metais. Nesse ponto, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. A reatividade dos metais já foi estudada também na química inorgânica, na química geral ou inorgânica, e ela varia muito parecido com uma propriedade chamada de eletropositividade. E a eletropositividade é o quê? A tendência de um metal em receber elétrons, em puxar para si os elétrons, desculpa, em receber os elétrons não, em ceder os elétrons quando ele está ligado a outro. A eletropositividade mede, por exemplo, a tendência que um metal tem em ceder seus elétrons. Os metais, como estão do lado esquerdo da tabela periódica, eles têm elevada tendência de perder elétron.
Portanto, para atingir a configuração mais estável, né, o octeto. Eles perdem elétrons muito fácil. Portanto, quando metais reagem, eles reagem perdendo seus elétrons. Então, metais tendem a sofrer oxidação. Portanto, se eles tendem a sofrer oxidação, eles são bons redutores em geral. Não são todos. A gente vai ver que tem alguns metais que não são tão bons redutores assim, mas a maioria são bons redutores, tendem a sofrer oxidação. E isso vai servir para quê? Para a gente prever algumas reações de deslocamento entre metais. Aquelas reaçõezinhas de simples troca lá da química geral, da química inorgânica, elas são muito cobradas dentro do conteúdo de eletroquímica e nós vamos ter que revisar. E essa daqui nós vamos nos ater mais nesse momento, ok? São questões muito cobradas e isso nós vamos exercitar bastante esse tipo de questão. Então aqui eu coloquei para você uma fila, já deve ser conhecida de vocês, que os metais da família 1A, ou do grupo 1, os metais alcalinos são os mais reativos. Quem são os metais alcalinos, Marcos? Lítio, sódio, potássio, Li na casa de Robson, rubídio, dentre outros. Aqui a gente vai ver mais lítio, sódio, potássio. Alcalinos terrosos, da 2A vem logo em seguida. Quem são os da 2A famosos? Magnésio, tem o berílio também, mas a gente não vê muito, vê mais o magnésio. Cálcio, estrôncio, dentre outros. Metais terrosos são os que constituem a família 3A. Aqui o destaque é basicamente para o alumínio. O alumínio, metal da família 3A, ele vem logo em seguida. Aqui a gente está indo de cima para baixo, do mais reativo para o menos reativo, no sentido de oxidar-se, certo? No sentido de perder seus elétrons, que é o caráter metálico, é perder elétron. Ele reage para perder seus elétrons. Então vem alcalino, dá 1A, 2A, 3A. Depois vem os comuns. Quem são os comuns, Marco? Quase todos. Aqueles que estão ali pelo meio da tabela. Um outro que está ali no outro lado dos grupos representativos, né? Na família 4, 5, tipo chumbo, né? Que é da 4A. São a maioria. Hidrogênio é tomado como referência porque em determinadas situações o hidrogênio reage perdendo elétron e formando o cátion H+. E logo em seguida do hidrogênio vem os metais nobres. Aqui só tem 4, só tem o cobre, a prata, o mercúrio e o ouro, mas nós temos 6 metais nobres. E eu aconselho que vocês saibam quem são os metais nobres. Por que saber quem são os metais nobres? Porque se eu souber quem são os metais nobres, eu sei na prática todos os outros. Porque as perguntas vão ser do tipo: Marcos, será que o metal tal reage com um ácido que contém H+, ou com outros metais? A resposta vai se basear justamente nessa tabela. Se você souber quem são os metais nobres, que são os únicos metais menos reativos do que o hidrogênio, você resolve porque você vai saber os outros. Se não for metal nobre, é porque é mais reativo do que o hidrogênio, já que os metais nobres são os únicos menos reativos do que o hidrogênio. E além desses 4, quais são? Está faltando aqui a platina, PT, e o paládio, PD. Então são 6. Cobre, prata, mercúrio, ouro, platina e paládio. Os 6 metais nobres são os únicos metais que são menos reativos do que o hidrogênio. Todos os outros metais são mais reativos do que o hidrogênio. Tudo bem? Então vamos adiante. Então, como nós vamos fazer a previsão da espontaneidade de uma reação? Nós vamos nos basear, a princípio, no fundamento que eu vou ler para vocês no momento. Mais na frente, quando nós estivermos estudando as pilhas, que são processos espontâneos, nós vamos analisar um método mais formal, mais elaborado, para prever a espontaneidade das reações, de qualquer reação redox, baseado no que eu vou chamar mais na frente de potenciais padrão. Mas nesse primeiro momento nós vamos estar atentos apenas às reações de deslocamento entre os metais. E por que essas? Porque são de longe as mais cobradas. Então vamos nos ater a elas. Qual é o fundamento, qual é o princípio básico que nós temos que ter em mente nesse momento? Lê com calma. Um metal A mais reativo na forma de substância simples, ou seja, com NOx zero, transfere elétrons espontaneamente
a um metal B menos reativo na forma de cátion. NOx maior do que zero. Não entendi nada, Marcos. Desenha aí para mim. Se não entendeu lendo, vou desenhar. Um metal A, sólido, por exemplo. A maioria dos metais, quando está na forma de substância simples, ou seja, com NOx zero, é sólido. A maioria só tem o mercúrio que é líquido, mas tudo bem. Metal B na forma de cátion. Vamos supor que seja um cátion monovalente, um B+. Por exemplo, dissolvido em água. Então você pega uma placa, que é o caso do zinco e do cobre que a gente viu anteriormente. Você pega uma placa de um metal A, um pedaço desse metal A, na forma sólida, vai colocar em contato, por exemplo, com uma solução que contenha o cátion de um metal B. Assim que esse metal A entrar em contato com o cátion do metal B, vai haver transferência de elétrons do metal neutro para o cátion, mas somente se o metal neutro for mais reativo. Se ele não for mais reativo do que o metal B, essa transferência não vai ocorrer. Então, no momento, nós vamos apenas aceitar esse enunciado, mas na frente nós vamos dar mais explicações formais sobre o porquê desse fato. Ok? Então, outras formas de se enunciar esse fundamento é justamente o seguinte: um metal A, na forma de substância simples, só pode deslocar um metal B de um composto se A for mais reativo do que B. Isso aqui é basicamente o que a gente vai ver daqui para frente, nas reações de deslocamento entre metais. Então, vamos ter situações, por exemplo, nós vamos botar o zinco sólido com o CuSO4 aquoso. Então, tá aqui, o Cu está na forma de cátion, CO2+. A gente mergulhou a placa de zinco dentro da solução de sulfato de cobre. Queremos saber se essa transferência irá ocorrer. Ou seja, se o zinco vai ceder elétrons para o cobre, de modo que o cobre saia na forma de cobre zero, sólido. E, portanto, o zinco ocupará o lugar do cobre. ZnSO4 aquoso. Queremos saber se isso vai ou não acontecer. Esse deslocamento, essa reação de simples troca, como a gente viu na química inorgânica. Tá? Então, isso é basicamente outra forma de você enunciar esse princípio. Então, o zinco desloca o cobre, isso eu estou afirmando. Por que o zinco desloca o cobre? Porque o zinco é um metal mais reativo do que o cobre. E como é que eu sei disso? Porque eu sei daquela tabela. Eu sei que o zinco é um metal comum, ele está ali no meio da tabela. E eu, muito esperto, sei que o cobre é metal nobre. Ele é um daqueles 6. Por isso que é importante demais vocês saberem quem são os metais nobres. Essa transferência é espontânea, uma vez que o zinco é mais ativo do que o cobre. Outra forma de você enunciar, uma terceira forma, que é também muito vista nos exercícios, é que um metal A será corroído. Corroído, que a gente diz, é oxidação, é justamente aquela coisa da placa que contém os átomos de zinco na forma neutra, o zinco sólido, se transformar em zinco 2+, ou seja, os átomos que estavam na placa, os átomos de zinco que estavam na placa, vão se transferir para a solução na forma de cátion zinco. Portanto, a placa vai ser corroída, vai diminuir sua massa. Mas quando é que isso ocorre? Apenas se ele estiver na presença dos cátions de um metal B, desde que A seja mais reativo do que B. Isso nada mais é do que outra forma de dizer o que eu já tinha falado 2 vezes, né? No primeiro e no segundo enunciado. No terceiro, o metal A será corroído, sofrendo oxidação, se estiver na presença dos cátions de um metal B, havendo, portanto, a deposição de B, apenas se A for mais reativo do que B. Essa questão da deposição é justamente os íons B+, que a gente acabou de fazer, na solução, vão se transformar em B neutro, ou seja, sólido, né? No caso, a maioria dos metais. Então, ele vai se depositar em algum lugar, vai se formar ao redor da placa, ou próximo das paredes do recipiente, em algum lugar ele vai se formar. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Vou colocar raspas de magnésio sólido
em contato com a solução de sulfato de prata aquosa. Fizemos o que? Colocamos em contato um metal na forma sólida, neutro, NOx zero, com o cátion de outro metal, do metal prata. Nós sabemos que, corrigindo, né, que a Ag2SO4, a prata tem NOx 1+, NOx fixo, certo? Queremos saber se essa reação acontece, se esse deslocamento vai acontecer, se essa transferência de elétrons do magnésio para a prata vai se efetivar. É só você lembrar, o magnésio é mais reativo do que a prata? O magnésio está lá na 2A, lá do lado esquerdo. A prata está no meio da tabela. E além disso, mais importante do que isso, a prata é um metal nobre. É um daqueles 6 metais nobres. O magnésio é lá da 2A, ele está lá no top quase dos reativos. Então essa reação sim vai se efetivar. O magnésio tomará o lugar da prata no composto iônico e a prata sairá na forma de substância simples. Então o que acontecerá, por exemplo, com as raspas de magnésio? O magnésio é muito encontrado na forma de raspas. O que aconteceria com as raspas de magnésio? Elas começariam a desaparecer, né? Diminuiria sua massa, enquanto a prata se formaria no recipiente. Além disso, se esse cara que estava dissolvido em solução, os íons Ag+ estavam dissolvidos em solução, vão ceder lugar ao magnésio. O que acontece com a concentração dos íons prata em solução? Vai cair, consome íons prata. O que acontece com a concentração dos íons magnésio em solução? Magnésio 2+, aumenta. Então isso tudo acontece graças a essa reação de deslocamento. Você pôs em contato um metal na forma sólida, neutro, NOx zero, substância simples, com o cátion de outro metal. A reação se processou, já que esse metal neutro é mais reativo do que o metal do cátion. Tudo bem? Outro exemplo. Imagina que você tem uma solução de sulfato. Não, vou mudar. Vou botar nitrato de ferro 2. O FeNO3 aquoso. E você coloca em contato com uma placa de cobre sólido. Cobre sólido. Certo. A reação vai se processar ou não? Então, mais uma vez, você está colocando em contato um metal com NOx zero, na forma de substância simples, com o cátion do metal ferro. Cátion de outro metal. Essa transferência só ocorrerá se o metal com NOx zero tiver maior reatividade do que o metal na forma de cátion. Cobre é mais reativo do que o ferro. Vai haver a formação do sulfato de cobre aquoso e deposição de ferro sólido? Acontece isso? Em outras palavras, acontece a transferência de elétrons do cobre para o ferro 2+, formando Cu2+ e ferro zero? Não. Por que não? Cobre é um metal nobre, ferro é um metal comum. Quem é mais ativo? É o metal ferro. Então isso aqui não ocorre, já que o metal na forma de substância simples, com NOx zero, é menos reativo do que o metal na forma de cátion. Tudo bem? Então vamos lá para o terceiro e último exemplo. Imagina que você põe em contato uma placa de prata sólido, Ag sólido, com a solução de ácido clorídrico, Ag aquoso, HCl aquoso. Essa reação vai acontecer ou não? Lá da química inorgânica você sabe muito bem que metais nobres não reagem com ácidos, porque não são capazes de deslocar o H+. Por quê? Porque os metais nobres são os únicos metais menos reativos do que o hidrogênio. Então essa transferência de elétrons do metal para o H+ não se dá. Ah, mas se acontecesse, aí formaria o quê? Formaria o AgCl, que inclusive não ficaria na forma aquosa, já que ele é um precipitado, ele é insolúvel, meio aquoso. E além disso, liberaria o hidrogênio molecular, que é o hidrogênio na forma de substância simples, com NOx zero. Aqui a gente teria Ag+ e Cl-. Tudo bem? Então, essa transferência ela não ocorre, uma vez que o metal Ag
é menos reativo do que o hidrogênio. O hidrogênio, apesar de não ser um metal, ele fica naquela fila como uma referência, tudo bem? Então, tá aí o terceiro e último exemplo. Marcos, agora tem um problema. Nós vimos que metais alcalinos são os mais reativos. Alcalinos terrosos vêm depois. Terrosos, né, que no caso o alumínio principal, vem logo em seguida. Depois metais comuns, ferro, zinco, estanho, etc. Depois hidrogênio, depois metais nobres. Então, quando é uma comparação de um grupo com o outro, se for um alcalino versus um alcalino terroso, eu sei que o alcalino é mais reativo. Se for um alumínio, que é um da 3A, contra um metal nobre, eu sei que o alumínio é mais reativo. Se for um metal comum contra um metal nobre, eu sei que o comum vai ser mais reativo. E se for um comum com outro comum? Aí, deu problema? Não, não deu problema. Então, supondo que tivesse dado problema, você ia se perguntar, e quando tivermos reações de deslocamento entre metais do mesmo grupo? Aí, meu amigo, tem uma saída. A gente vai ter que recorrer à tabela dos potenciais padrão. E aqui, eu não vou te explicar no momento o que é, na verdade, eu não vou te explicar como se obtém um potencial padrão. Eu vou te dizer apenas o que é e como utilizá-lo, mas mais na frente nós vamos estudar como é que consegue se chegar nesses valores. No momento eu vou só te dar os valores e nós vamos utilizá-los, porque isso já resolve boa parte dos exercícios. Você vai ver que é muito simples e mais na frente a gente vai aprofundar sobre os potenciais. Então, o que vem a ser o potencial padrão de oxidação? Nada mais é do que uma medida da tendência de uma espécie a sofrer oxidação. Como tudo na vida, potencial é isso, é uma tendência, a medida de sofrer alguma coisa, de passar por algum processo. O potencial padrão de oxidação é a tendência ou a facilidade que uma determinada espécie possui de sofrer oxidação. Quanto maior o potencial padrão de oxidação, maior a facilidade de sofrer oxidação. Então, digamos que para um metal A, quando você analisa um metal A, quanto maior o potencial de oxidação desse metal A, mais reativo ele vai ser, já que nós vimos que a reatividade do metal é perder elétrons. Então, se ele tem maior tendência a oxidar-se, a sofrer oxidação, ele é mais reativo. E se ele tem maior EOX, que é justamente a medida dessa tendência, é lógico que ele vai ter maior reatividade. Em contrapartida, nós temos o potencial padrão de redução. O que vem a ser isso? Potencial padrão de redução nada mais é do que a medida da tendência de uma espécie sofrer redução. É o contrário do potencial padrão de oxidação. Quanto maior o potencial de redução, maior a tendência de sofrer redução. Isso é lógico também. Então, quando a gente analisa um metal A, a gente sempre vai analisar o seguinte: a gente vai sempre analisar o potencial de redução não do metal com NOx zero, mas do cátion do metal. Tudo bem? Ou você diz que é o potencial de redução do elemento A, ou você diz que é o potencial de redução do AX+, né, do cátion do metal A. Ou você diz que é o potencial de oxidação do A na forma de substância simples, com NOx zero, ou você simplesmente diz que é o potencial de oxidação do metal A. Então, muito cuidado com isso, eu vou já lhe explicar por que desse cuidado adicional. No caso do potencial de redução, ele é o contrário. Nós vamos já analisar que quanto maior é o potencial de oxidação do metal na forma neutra, menor é o potencial de redução do seu cátion, tá? Então, quanto menor o potencial de redução, é que vai ser maior a reatividade, viu? Já que a reatividade dos metais é sofrer oxidação, não é sofrer redução. Então, já fica isso na sua cabeça. Metais tendem a sofrer oxidação, portanto, quanto maior o potencial de oxidação, maior a reatividade dos metais. Quanto menor o potencial de redução, maior também é a reatividade dos metais. Fechando essa parte teórica, eu mostrei para vocês aqui a tabelinha dos potenciais padrão. Nós vamos utilizar largamente, na maior parte do assunto a gente vai ver a tabela de potenciais padrão. Então aqui, do lado esquerdo, nós temos os elementos no estado reduzido. Então, os metais eles ficam na forma neutra: lítio, potássio, bário, estrôncio, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, etc.
Do outro lado nós temos o estado oxidado. Ó, então perceba que, por exemplo, o lítio, o estado reduzido é o lítio com NOx zero. O estado oxidado é o lítio mais, o cátion lítio, que foi o produto quando o lítio perdeu o elétron. Então desse lado nós teremos cátion lítio, cátion potássio, cátion bário, cátion estrôncio, etc. Da esquerda para a direita, nós estamos analisando as reações de oxidação. Ó. A perda de elétrons pelo lítio para se transformar em lítio mais. Portanto, o que está aqui escrito é o potencial de oxidação de quem? Do lítio mais ou do lítio? É o potencial de oxidação do lítio. Nós não vimos o lítio mais perdendo elétrons. Nós estamos vendo o lítio perdendo elétrons para se transformar em lítio mais. Então, esse potencial de oxidação é referente ao lítio zero, ok? Por outro lado, da direita para a esquerda, nós estamos vendo o lítio mais se transformando, adquirindo, né, um elétron, recebendo um elétron para se transformar em lítio. E aqui na esquerda nós temos os potenciais de redução. Esse potencial de redução está se referindo ao lítio ou ao lítio mais? Exatamente, é ao lítio mais. É o lítio mais que está sofrendo redução para se transformar em lítio. Não estou vendo a redução do lítio zero. Como é que seria a redução do lítio? Seria uma reação de lítio mais elétrons transformando em outra coisa. Mas isso não acontece, pessoal. Metais não estão aí. Metais na forma neutra não vão ganhar elétrons. Eles querem ao contrário, eles querem se livrar dos elétrons. Eles querem perder os elétrons, querem sofrer oxidação. Eles não vão sofrer redução. É por isso que na tabelinha você tem do lado esquerdo os metais na forma reduzida e do lado direito na forma oxidada, certo? Então esse potencial, por exemplo, deixa eu pegar um qualquer aqui, de menos 0,44 é o potencial de redução do ferro 2+, certo? E esse potencial de mais 0,44 é o potencial de oxidação do ferro, tudo bem? Aqui você vê uma setinha de cima para baixo, ó, que está crescendo os valores de potencial de redução. Então está crescendo o valor dos potenciais de redução dos cátions. Na maioria, né? São cátions aqui do lado direito. Está crescendo o potencial de redução deles. Se cresce o potencial de redução, cresce também o que? A tendência de sofrer redução, que é justamente isso que o potencial de redução mede. Mas ainda cresce também a ação oxidante, o poder oxidante. Nós vimos lá atrás que um cara ele não se reduz sozinho, ele não ganha elétrons do nada, ele ganha elétrons de alguém. Se ele aumenta então a tendência de eles ganhar elétrons, aumenta também a força que ele tem de puxar o elétron do outro. Por isso que a gente diz que aumenta a ação ou poder oxidante. Então, poder oxidante está ligado diretamente aos potenciais de redução. Lá do outro lado, nós temos os potenciais de oxidação dos metais, lítio, potássio, bário. De baixo para cima, nós temos um aumento do potencial de oxidação. Se aumenta o potencial de oxidação, aumenta a tendência a perder seus elétrons, mas como eu disse lá atrás, ele não perde os seus elétrons, não joga no mato, ele dá para alguém. Então, se aumenta a tendência que ele tem de empurrar esses elétrons para alguém, aumenta a força redutora ou a ação redutora. Então, muita atenção, a ação redutora está ligada diretamente aos potenciais de oxidação, certo? Então, como nessa tabela a gente tem potenciais de oxidação de vários metais, eu posso comparar o poder redutor desses metais. Quem tiver maior potencial de oxidação tem maior poder redutor. Como do lado esquerdo nós temos os potenciais de redução dos íons, lítio, potássio, magnésio, manganês, eu posso analisar a força oxidante desses íons. Mas eu posso, por exemplo, analisar a força oxidante do lítio neutro? Não posso. Por quê? Porque eu não estou vendo o potencial de redução do lítio neutro. Eu estou vendo aqui o lítio sofrendo oxidação e eu tenho um potencial de oxidação do lítio. Mas olha, o único potencial de redução que está aqui escrito é do lítio mais, não é do lítio neutro. Então não tenho potencial de redução do lítio neutro. Se eu não tenho potencial de redução do lítio neutro,
eu não posso afirmar absolutamente nada sobre o poder oxidante dele. Então, tem muita questão que pega nesse conceito, só porque geralmente o que vocês veem é que é potencial de redução de lítio. Aí não se atém ao fato que esse potencial de redução não é de qualquer lítio, é só do lítio mais. E esse potencial de oxidação é só do lítio zero. Então, fique atento, nós vamos ver isso nos exercícios daqui a pouco. Então, de parte teórica, inicialmente, é só isso. Obrigado, até mais.